Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com perguntas e respostas. Toda quinta-feira, 9 horas, né, eu realizo essa live aqui no Instagram. Ela fica disponível no meu canal do YouTube, aqui no Instagram também, e também no meu podcast, né? Todas as lives que eu já fiz, já tem um mês, né, que eu tenho feito essas lives. Elas ficam disponíveis no canal do YouTube. Elas já estão lá disponíveis, é só você entrar. Para todos esses canais tem um link na minha bio, tá? Eu tenho também disponível no meu perfil uma cartilha de informação, né, sobre o luto, sobre a perda. Também está lá disponível no meu perfil. É só baixar, colocar o e-mail e baixar, tá? E o canal do YouTube e o podcast tá tudo lá no link da minha bio também, tá? É só entrar lá para acompanhar os canais, tá? Como eu falei, então hoje eu vou fazer uma live com perguntas e respostas. Vou pedir para as pessoas que estão aqui que fizeram perguntas, né, ao longo de ontem e hoje, né, que eu deixei disponível a caixinha de pergunta. As pessoas me mandaram perguntas, eu vou responder agora e depois eu vou responder as perguntas de quem me fizer agora, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas na interrogaçãozinha, por favor, tá? Para eu não perder as perguntas, porque conforme as pessoas vão falando, vai subindo, eu acabo perdendo, tá? Não vejo. Então, eu vou pedir para vocês colocarem, tá? Na interrogação. Eu vou começar logo, eu tenho acho que 12 perguntas que me encaminharam. Algumas foram repetidas, então foram mais, mas foram repetidas, então eu vou responder junto. E aí, assim que eu acabar, vocês vão fazendo as perguntas aqui que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, começar. A primeira pergunta, vou começar do primeiro dia. Então vamos lá. A perda foi há 5 meses, estamos pensando em tentar de novo, sinto muito medo, como lidar? Isso é uma dúvida muito grande, né, em relação à nova gestação. As pessoas falam muito para mim, Fernanda, eu tenho medo de engravidar. Na verdade, você não tem medo de engravidar, né? Provavelmente o seu medo está relacionado à perda dessa gestação. E realmente, a gente fala, né, quando uma mulher engravida, mesmo que ela não tenha passado por uma perda, quando ela engravida, ela acaba, esse medo ele existe principalmente no primeiro trimestre, né, porque é mais comum, né, que as perdas aconteçam, mas depois que passa o primeiro trimestre, normalmente as mulheres, elas relaxam e seguem a sua gestação. Como você já passou por essa perda, eu não sei em que momento, né, que foi a sua perda, se foi no início, no meio, no final da gestação, a perda ela é real para você. Então, é diferente daquela mulher que não passou por isso, né? Então, como chegar para você e falar, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, quando na verdade antes não deu, né? Existem algumas formas de lidar com esse medo. Uma das coisas importantes de você pensar é que a gente não tem como tirar esse medo, ele não vai deixar de existir justamente por você já ter vivido isso. Então, o que você vai criar ao longo da sua gestação são estratégias para lidar com esse medo. A primeira dica assim, que eu dou em relação a isso é você ter uma equipe que você confia, para que você possa ter esse acompanhamento médico de pessoas que você acredita e confia no que elas dizem. Então, não adianta você ter uma equipe médica, uma equipe de saúde que te acompanha que você não confia no que eles estão te falando, né? Então, assim, se você não confia, não está confiando no seu obstetra atual, né, ou algum outro profissional que você precisa de acompanhamento na sua gestação, procura outro. Você vai encontrar alguém, né, que possa te acompanhar e que você, né, tenha confiança, enfim, que você se identifique. Outra coisa que eu falo que é importante é você ter um acompanhamento psicológico. Se você puder, se já não tiver, e puder na gestação você ter um acompanhamento psicológico, pode te ajudar muito, né, a enfrentar o medo e a ansiedade nessa nova gestação, tá? Não existe uma fórmula. Eu sei que quando vocês perguntam, vocês querem assim, vocês esperam, né, que essa resposta ela seja muito objetiva, mas é difícil ser objetiva porque depende muito da história vivida pela pessoa, né? Quando a gente fala do medo, o medo envolve muitas coisas. Para algumas mulheres, o medo está relacionado, por exemplo, à ida aos ultrassons.
Para outras mulheres, o medo está relacionado ao parto, né? Então, tem muitas variáveis desse medo, né? Então, vou mudar a pergunta. Por favor, as perguntas coloca na interrogação para eu não perder, tá? Desde que eu perdi minha princesa Valentina, tenho tido muitas crises de choro durante a madrugada. É muito comum que esse relato, né, do choro e da tristeza parecer maior na madrugada ou à noite, né? Porque normalmente é nesse horário que você está sozinha, está mais recolhida com seus pensamentos, né? E também tem uma outra situação. Muitas mulheres se prepararam para viver, né, a noite com seu bebê, né? Se esquematizaram para como seriam as mamadas da noite, enfim. Então, viver essa noite sem o bebê também pode ser muito difícil para as mulheres, né? Vamos lá. Crise de ansiedade dá calafrio e suor noturno? Então, pode dar sim, mas outras coisas também podem dar calafrio e suor noturno. Se você tem dúvida do que está acontecendo com você, o ideal é você procurar uma ajuda profissional, algum profissional que você possa passar por uma avaliação, né? Acho que a melhor pessoa para fazer essa avaliação é um profissional, mas é característico sim da ansiedade, das crises de uma crise de ansiedade, mas vale a pena passar por uma avaliação sim, tá? De um profissional. Vamos lá. É normal com mais de um mês da perda não querer sair? Então, vamos falar um pouco do tempo, né? As pessoas me perguntam muito, né? Há quanto tempo dura o luto? Mas isso é muito individual, né? Um mês é muito recente. A gente não pode querer que esteja tudo bem, que você tenha, né, sua vida voltada ao normal em apenas um mês após a sua perda. Então, preciso ter muito cuidado com essa questão do tempo, né? Se você tem dúvida em relação a isso, se não sair está sendo uma questão para você, você pode pedir ajuda profissional para te ajudar a lidar com essa situação, né? Às vezes você precisa retornar ao trabalho, se você não está de licença, não teve a possibilidade da licença maternidade, né? Ou se já acabou, né, a sua licença, né? É importante que você tenha essa ajuda. Se isso está te impactando de alguma forma, que você busque ajuda, tá? Vamos lá. Como superar o medo de um novo aborto? Ainda fica me perguntando qual a causa. Então, essa pergunta eu respondi lá atrás, né? Como superar. Eu falo sempre isso, né? Eu não gosto muito da palavra superar, não. Nesse sentido, quando a gente fala da perda, né? É importante você viver, né, essas experiências, né? Não superar passa uma sensação de passar por cima disso. E não é assim que acontece, né? Para você elaborar tudo isso, você precisa viver, né? Em relação à causa, você diz que ainda fica se perguntando qual a causa. Isso é um fator importantíssimo, né? Fazer a investigação do motivo da perda. Muitas mulheres acabam não fazendo essa investigação, até por uma indicação médica mesmo. Mas o que eu incentivo sempre as pacientes é buscar essa motivação, né? Porque isso facilita em muitos aspectos, principalmente em pensar numa nova gestação, né? Se houve alguma intercorrência na gestação, né, anterior, que você pode, então, resolver ou evitar na próxima gestação. Se você precisa de um cuidado especial, se você vai precisar fazer um pré-natal de alto risco, né? Então, vale a pena você fazer essa investigação. Conversa com o seu médico para fazer essa investigação, se você não fez ou se ele naquele momento achou que não era necessário, mas vale a pena conversar com o seu médico e solicitar essas investigações. Eu não sei o que aconteceu com você, não sei qual é a tua história, mas dependendo do desfecho, né, de como foi, o médico pode pedir exames, enfim, mas é importante conversar com o seu médico, tá, sobre isso. Não desistir, tá? Vamos lá. Falaram que nada que eu passei justificava eu ter mudado após 4 meses da minha filha falecer. Mais uma vez a gente está falando da questão do tempo, né? Como se 4 meses fosse um tempo muito grande e que as coisas não pudessem ser diferentes após isso, né? O que acontece?
essa coisa de fazer uma autoavaliação, né, do que mudou em relação à sua vida após a perda. É muito comum esse relato, né, de que muitas coisas mudam no processo do luto. Você fica mais voltado para você mesmo, você começa a prestar mais atenção em você. Você começa a perceber que você dá valor, né, e agora está valorizando coisas que você não valorizava antes, e o contrário também. Você acaba percebendo que você gastava muita energia com coisas que não são importantes para você, né? Então, e existe isso, né? Uma tendência das pessoas quererem voltar ao que eram antes da perda, né? Eu costumo dizer que a perda é um portal, né? Quando quem passa pela perda, né, é como se passasse por um portal e que após passar por esse portal muitas questões, muitas coisas acontecem, né? Então, é importante você se dar conta disso, assim, de que você não vai ser aquela pessoa, de que mudanças acontecem sim, e não significa que essas mudanças vão piorar a sua vida, ao contrário, isso pode ser bom para você também. Eu sei que as pessoas esperam, né, que encontrar aquela mesma pessoa, mas elas não vão encontrar. E se você tiver dificuldade em relação a isso, tenta conversar com elas e explicar, né, como é que está sendo o seu processo de luto, como as coisas estão acontecendo para você agora. Queria tentar engravidar de novo, mas moro com minha mãe e ela é contra, ela e toda a família. Então, é importante você saber aquilo que você quer. Se você tem dúvida ainda da sua gestação, de ter uma nova gestação ou não, e você avaliar o que você precisa fazer para então conseguir aquilo que você quer. Se você mora com a sua mãe, como você está falando, né, que você mora com a sua mãe, é necessário morar com a sua mãe? Acredito que sim. Converse com ela, fale do seu desejo, explique isso para ela, né? Tenta explicar para sua família, né, de de qual a importância desse novo filho para você. Talvez eles entendam melhor o teu ponto de vista, né? Muitas vezes a gente evita falar e conversar, a gente até entende que as pessoas têm que ter bom senso, né, de saber o que está acontecendo com você, mas muitas pessoas não entendem o que está acontecendo com você e você vai precisar explicar, né? Então pensa nisso, se não vale a pena ter uma conversa com ela, com a sua família, sobre o seu desejo, sobre a sua vontade de ter um novo filho. Como lidar com a ansiedade para gerar o arco-íris? Tem uma pergunta também, depois vai aparecer aí, que fala um pouco disso também, né? Dessa busca incessante pelo arco-íris. A gente precisa ter cuidado com algumas coisas. Muitas mulheres, logo após a perda, querem logo, em seguida, engravidar, porque acreditam que engravidando novamente, esse sofrimento ele vai desaparecer, né? E não é bem assim que acontece. Não é porque você vai engravidar de novo que o seu filho, que se foi, deixa de existir, ou a história dele deixa de existir. Essa história sempre vai fazer parte da sua vida, né? Então, é preciso ter um cuidado em relação a isso, de entender, né, que um filho não substitui o outro, né, que cada história é uma história, que você precisa estar pronta para realmente construir essa nova história, né? Então, assim, vá aos poucos. Eu sei que existe essa ansiedade. Eu não sei, quando você fala ansiedade na sua pergunta, eu não sei se você está dizendo que se foi dessa forma, né, logo após a perda, que você está querendo logo engravidar, ou se já tem algum tempo e você está com essa dificuldade de engravidar, né? Se por acaso essa dificuldade de engravidar está acontecendo, conversa com o seu médico, pensa em alternativas para que você possa testar, né, ver o que está acontecendo, fazer uma avaliação sua e do seu companheiro. A gente foca muito, quando a gente fala, né, da dificuldade da gestação, da infertilidade, a gente foca muito na mulher e esquece que essa condição, né, essa dificuldade da fertilidade pode estar sim no homem, né? Então é preciso também fazer uma investigação do casal, né? Então ter essa preocupação e esse cuidado. Comecei as tentativas do arco-íris e estou muito ansiosa para que eu engravide logo, porque eu estou com 40 anos. Então, é parecido com isso que eu estava te falando, né? Que eu estava falando agora.
Essa ansiedade, ela existe, né? Justamente você está falando da questão da idade, né? E principalmente a questão física, né? Da gestação pode impactar em algumas questões. Então, assim, é importante ter um acompanhamento médico, né? De pertinho, para você ter ter esse profissional, né, que vai te orientar, vai te acompanhar, e também depois da sua gestação, para que te acompanhe de perto o seu pré-natal, para que ele seja sem intercorrência, né, para que você seja bem assistida. Então, assim, como eu falei, tenha profissionais à sua volta que sejam da sua confiança, e não desiste, né? Não desiste, são tentativas, eu sei que às vezes demora e é complicado, tem todo um processo, é sofrido, né? Existe toda a ansiedade, a cada menstruação, né? É uma tristeza, é como se fossem pequenas perdas para quem está tentando engravidar. Eu entendo tudo isso, mas tenta viver uma coisa de cada vez, cada parte do ciclo de cada vez. Eu não sei como você está fazendo, né, as suas tentativas, se você já está com acompanhamento médico, fazendo outros tipos, buscando alternativas, né, para engravidar. Se não está, conversa com seu médico, tem possibilidades, tem como ajudar vocês, né, a tentar essa gestação de outras formas, tá? A raiva faz parte do luto? Faz, né? E a raiva ela pode aparecer de várias formas, direcionada para várias situações, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que relatam raiva de Deus, né? Logo assim que a perda acontece. E aí, o que eu vejo, né, acontecer? Porque a gente vive numa sociedade, né, que fala muito sobre a culpa, sobre o castigo, e muitas vezes essa questão da religião e de Deus está muito relacionada a isso, como se fosse uma culpa, como se você tivesse culpa por aquilo que está acontecendo, como se fosse um castigo para você. Então a raiva pode vir daí também. Existe, por exemplo, a raiva, muitas vezes, é um sentimento que normalmente as pessoas não gostam de falar. Pode acontecer, por exemplo, uma raiva de ver outras mulheres grávidas, de elas poderem estar passando por coisas que você não pode mais passar. Né? Ver uma mulher grávida, né, te lembra daquilo que você não pode ter. Então, pode ter raiva daí. Ou, por exemplo, quando você faz comparação com outras mulheres. Né? Eu trabalhei numa maternidade pública por 8 anos. Lá, a gente acompanhava mulheres que viviam em situação de rua, que não tiveram acompanhamento pré-natal, que não passaram por nenhum tipo de consulta, que usavam drogas na gestação. E a gente tinha aquelas mulheres que estavam lá, que fizeram, sei lá, 10, 11 consultas de pré-natal e acabavam perdendo o bebê. E aquela mulher que não teve o cuidado durante a gestação tinha um bebê saudável, sem nenhuma complicação. E essa comparação gerava muito sofrimento para elas. Né? Mas como eu sempre falo, é importante vocês terem em mente de que ganhar ou perder um bebê nada tem a ver com merecimento. É uma condição, né, que toda mulher que engravida pode passar pela perda. Né? Então, não é uma escolha divina ou nada disso. Eu sei que cada um tem a sua religião e muitas pessoas acreditam nisso até como uma forma de conforto. Ok, se isso te faz bem, ok. Mas tenha sempre esse cuidado de não entender a perda da gestação como algo que foi imposto a você ou um castigo que você precisa viver. Isso acaba não te ajudando em nada, né? Por que não me sinto mãe de anjo, mesmo após 2 perdas? Eu já recebi essa pergunta outras vezes, que até gerou uma certa polêmica, e eu uso ela de exemplo algumas vezes também. Né? O que acontece? A gente fala muito eu falo muito isso também, né, aqui no meu perfil, que o sofrimento pela perda ele está muito associado ao significado que aquele filho tem para a mulher. O que talvez você possa avaliar qual era o significado que esses bebês tinham na sua vida. Eu não conheço a tua história, se você quiser depois pode me contar lá no direct que eu leio e aí converso com você. Se eu não sei se essa pergunta é no sentido de um incômodo que você tem, porque outras mulheres falam muito sobre isso, né, sobre a perda, sobre o anjo, enfim, sobre essas questões relacionadas ao luto, né? Então, não sei se você viveu um processo de luto, mas se você quiser, me manda mensagem lá. Mas pode ter a ver mesmo com o significado, com o momento da sua vida, né? Nesse momento que você engravidou, não era talvez o melhor momento para você, então você não tem esse sentimento, mas isso não significa
que você tá errado. Não, cada um vive isso de uma forma, né? E você tem a sua forma. Então não pense que você tá errado, né? Que tem alguma coisa acontecendo. Não, é assim, é só a sua forma de lidar com essa situação, tá? Mas se você quiser, me manda lá uma mensagem no direct com a sua história que aí eu posso conversar melhor com você. Então, ai, peraí, tem um monte de pergunta aqui. Aqui. Como lidar com a frustração de não conseguir engravidar após a perda do filho? Essa é parecido com a pergunta que eu respondi agora há pouco, mas eu queria abordar uma questão nessa pergunta. Aqui na pergunta não fica claro se existe se é uma dificuldade ou uma impossibilidade da gestação. A gente fala muito do bebê arco-íris, né? E esse bebê arco-íris ele pode chegar de várias formas, né? Na última live que eu fiz, eu até falei um pouco sobre isso, sobre a questão da adoção. O bebê arco-íris pode chegar sim através de uma adoção, né? Mas é importante a gente entender assim, ninguém é obrigado a nada, mas é uma possibilidade a se pensar. Então conversa com seu companheiro, avalia se no seu caso cabe essa adoção. Porque existem outras formas de você ser mãe, sabe? Então não fica focado só na gestação, né, pela sua barriga. Ela pode acontecer de outras formas. Eu não sei qual é exatamente o seu caso, você não deixou claro, né, na pergunta, mas se for sim uma impossibilidade de gestação, existem outras formas. Se não for uma impossibilidade, for uma dificuldade, conversa com seu médico, pensa em alternativas, né? Existe a reprodução assistida, existem outras formas de você fazer, né, esse processo da gestação, né? Então não fica focada só nisso, pensa nas outras possibilidades também para você. Tem que controlar o tempo. Aqui, vamos lá. Como lidar com a insegurança do sexo de uma nova gravidez ser do sexo oposto da primeira? Então, foi o que eu falei no começo, ao pensar na nova gestação. É importante entender que cada bebê é um bebê diferente. E se o bebê tiver se a sua vontade de engravidar é de substituição, então você gostaria, por exemplo, se você perder um menino que seria um menino, se você gostaria de engravidar de um menino pensando que esse menino vai substituir aquele que se foi, isso não vai acontecer. Você vai ter uma frustração por conta disso também, né? Parece que não, mas também porque não vai ser aquele bebê que você perdeu, né? Aquele bebê tem a história dele, ele vai ser sempre o seu filho, e esse novo bebê que vai chegar vai ser uma nova história que vai ser escrita. Então, assim, eu sei que é difícil, existe um desejo, né? Muitas mulheres já têm isso, né? Eu quero ser mãe de menino, eu quero ser mãe de menina, mas tenta não focar nisso, tenta focar na gestação em si, né? Em buscar a sua gestação, o seu cuidado, né? E isso são se por acaso, né, acontecer de você engravidar, né, de um bebê do sexo oposto àquele que você desejava, você também tem formas de lidar com essa situação, entendeu? Mas agora, tenta não focar nisso, focar na sua saúde, em como engravidar, de buscar essa nova gestação de uma forma saudável. Não gastar energia com isso agora, né? É normal ficar angustiada vendo outras mães com seus bebês? Sim, é muito normal. Eu até falei disso agora há pouco, né? Porque quando você vê, né, mulheres grávidas, quando você vê um bebê, você lembra daquilo que você não pode ter, né? Isso te remete à sua falta, né? E muitas vezes esse sentimento de angústia está associado à inveja, muitas vezes, a uma nostalgia, pode estar associado à raiva, como a gente falou agora, né? Mas é normal sim. O que acontece? Existe uma tendência de que isso vá diminuindo de acordo com a elaboração do seu luto, tá? Mas é comum acontecer, é um relato muito frequente que eu tenho, tá? Das minhas pacientes e das mulheres que falam comigo pelo Instagram. A ansiedade de querer engravidar logo após a perda pode atrapalhar? Olha, eu não sei se a sua pergunta é atrapalhar engravidar ou atrapalhar o que pode vir em decorrência dessa gestação, né? Mas assim, a gente fala muito da dificuldade, né, que a ansiedade traz, né? E o que acontece? O que é a ansiedade, né? Vamos pensar, a ansiedade, ela traz para você algumas sensações físicas, né, e outras emocionais.
Então, assim, pode atrapalhar no enfrentamento da situação. Você está falando que é logo após a perda. Pode ser que ela influencie no teu luto, na tua elaboração, tá? Então, tenta focar uma coisa de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. Isso ajuda muito na ansiedade, não só em relação à perda, mas na vida como um todo, né? Tenha esse cuidado de viver um dia de cada vez. E como você está falando, né, da ansiedade de querer engravidar logo, avalie se você já se sente realmente preparada para essa nova gestação. Né? Se você entende que esse bebê não é um substituto, ele é uma nova pessoa que vai chegar na sua família, né, que vai complementar, não vai substituir aquele bebê que se foi, tá? Então, faça essa avaliação que isso já vai te ajudar a pensar. Tá com 7 meses que perdi minha bebê e ainda sofro muito com ansiedade. Então, mais uma vez a gente falando do tempo, né? Em todas as perguntas, se vocês perceberem, o tempo é colocado como se fosse muito tempo, né? Não, mas como eu falei, o tempo é relativo, ele é individual para cada um. Você precisa desse tempo para a sua elaboração, tá? E que você ainda sofre de ansiedade. Se isso é uma coisa que te incomoda muito, Maria, foi a Maria Eduarda que perguntou. Se isso te incomoda muito, procura ajuda profissional. Não sei se você já faz terapia, mas vale a pena você procurar ajuda se é algo que está te incomodando muito, né? Fica até redundante o tempo todo eu falar para vocês, né? Procura terapia, procura terapia. Não é porque eu tô puxando a sardinha pro meu lado, é porque eu sei dos efeitos. Quem tá aqui me acompanhando, eu tô vendo algumas mulheres que estão aqui, ou que são minhas pacientes, ou que já falaram para mim que fazem terapia, ou que já fizeram terapia comigo. A importância e o diferencial que é você ter um acompanhamento psicológico durante todo esse processo. Né? Faz muita diferença. Então, se é algo que está te incomodando muito, que está te impedindo de ter a sua vida normal, né? De ter suas atividades do dia a dia, então procura um profissional, tá? Para te ajudar e para fazer essa avaliação do que é preciso, do que está acontecendo com você. É normal no luto a revolta reaparecer depois de 1 ou 2 meses. É normal. A revolta ela pode aparecer em vários momentos da sua vida. Pode ser que daqui a alguns anos, alguns bons anos, você se sinta revoltada por essa perda que você teve, né? Então, não novamente, vamos esquecer um pouco essa questão do tempo, se tem 1 ou 2 meses, né? Não, ela pode acontecer a qualquer momento. O que faz diferença é a forma como você vai lidar com essa revolta que você está sentindo, tá? A mãe enlutada pode passar pelo puerpério, baby blue ou depressão pós-parto. Claro, a mãe, gente, isso é importantíssimo. A mãe que perde um bebê, ela passa pelo puerpério, ela vive o puerpério. Eu tenho um post no meu Instagram, tem pouco tempo que eu fiz ele, eu até falei ontem no grupo lá com os meus pacientes que eu até me questionei por que eu demorei tanto para fazer esse post. Eu até fui pesquisar se eu já não tinha feito e não lembrava. Por que eu demorei tanto, né? Porque a mulher que perde o bebê, ela passa pelo puerpério, né? Ela passou por uma gestação e ela vai passar pelo puerpério. O baby blue, né? Eu não sei em relação... Porque assim, o baby blue está muito associado a vinculação com o bebê e tudo. Mas a depressão pós-parto, com certeza, tá? Ela pode passar pela depressão pós-parto, sim. Uma coisa que é importante a gente ter cuidado. O processo de luto não significa que ela vai ter depressão, tá? Então, toda mulher que passa pelo luto vai ter depressão? Não, não é assim que acontece. Eu tenho um post no meu Instagram também que fala sobre depressão em relação ao luto, tá? Mas com certeza ela pode passar sim pela depressão pós-parto e ela vive um puerpério, tá? Então, você fala muito pouco sobre isso, mas a mulher que perde um bebê também vive o puerpério, tá? Eu fiz um teste esse mês, alguns dias de atraso. Eu fiquei um pouco frustrada com o negativo. Sim, como eu falei lá no começo, né? Cada menstruação, né, que acontece para quem está tentando engravidar são pequenas perdas que você vai tendo. Então, ter o resultado negativo é uma pequena perda, porque né, o teu desejo de engravidar, de ter logo o seu bebê, né?
Então, é normal que você se sinta frustrada. O que é importante é você não desistir da tua vontade, do teu desejo. Por que estou questionando Deus por ele ter me castigado, tirando minha filha? Também perdi minha fé. Eu falei sobre isso agora, né? É muito comum esse sentimento. É uma coisa que eu falo sempre para todas as mulheres que me falam sobre essa questão de Deus e de fé. Na verdade, Deus e a fé ela existe para te ajudar a passar pelos esses momentos difíceis. Eu sei que culturalmente é colocado, né, pra gente essa questão da culpa, do castigo, mas não foca nisso, sabe? A fé ela faz muita diferença no enfrentamento do seu luto. Ele ajuda a ressignificar. Talvez seja muito recente, eu não sei qual é a tua história, e esteja difícil você pensar sobre isso. Se você segue alguma religião, eu não sei, mas se você segue essa religião, procura o líder da sua religião, conversa, seja um padre, um pastor, um pai de santo, né, um mentor, quem quer que seja, para que você tenha orientações a esse respeito. Pode te ajudar muito se você é uma pessoa que segue uma religião e que acompanha, tá? Porque sempre acordo no horário que a minha filha morreu. Olha, eu sinceramente não sei te dizer, não sei te responder essa pergunta. Isso pode ser que tenha a ver com um hábito seu, né? Porque você acabou acordando sempre nesse horário e acabou virando um hábito. Ou pode ser coincidência, tá? Mas eu não sei te dizer, assim. Se inconscientemente você percebe esse horário, não sei. Não sei realmente te responder. Eu sou sincera quando eu não sei a resposta, tá? Mas pode ser que tenha a ver com isso. Como diminuir o desejo de ser mãe novamente? Meu esposo acha que não estou preparada. Então, vamos focar nessa questão do seu esposo não achar que você está preparada. Você já experimentou conversar com ele por que ele acha que você não está preparada para essa nova gestação? Eu acho que essa conversa ela é muito mais importante do que você tentar diminuir o seu desejo de ser mãe novamente, né? Se é um desejo seu ser mãe novamente, e ele diz que você não está preparada, procure saber com ele qual é a avaliação que ele está fazendo disso. Porque às vezes quem está de fora enxerga melhor, né? Então conversa com ele, o filho não é só seu, não é só dele, então vale a pena ter essa decisão, né? Que ela não seja única, né? Só de um dos dois, mas que seja do casal. Então conversa com ele para que você possa fazer essa autoavaliação, né? E poder olhar com os olhos dele, né? Para entender por que ele diz para você que você não está preparada, tá? Tenta focar nessa outra parte, não focar na diminuição do seu desejo. É um desejo seu de ser mãe, né? E ele pode sim ser realizado, né? Eu acho que as perguntas aqui acabaram. Ai, peraí. Gostaria de saber se você já teve alguma paciente que teve sineca uterina e já conseguiu engravidar. Olha, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque assim, isso é uma questão médica. É importante você conversar com o médico para ter essa informação. Eu falo muito isso, né? Muitas pessoas me perguntam sobre questões clínicas, sobre questão médica, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga. Eu posso responder a respeito da questão emocional que envolve tudo isso. Então, assim, a melhor pessoa para te responder quais as chances, qual é a implicação da sinéquia numa nova gestação é o médico. Então, assim, procure o seu médico, o médico de confiança, como eu falei. Não é o Google que vai te responder isso, não é o grupo lá do Instagram, não é o grupo do WhatsApp, é o seu médico. Eu reforço muito isso, principalmente com as minhas pacientes. É importante, os grupos são importantíssimos, né, para troca de experiência e tudo. Mas questões médicas precisam ser respondidas por médicos, tá? Então, procure o seu médico. Ele vai poder te dar essa orientação da melhor forma possível e da forma mais correta possível, tá? Acho que acabou. E quando queremos investigar, fazer exames antes de engravidar, novamente o parceiro quer logo engravidar. Então, conversa. É importante você explicar para ele por que você quer fazer esses exames, qual o seu objetivo ao fazer esses exames. Eu entendo que é mais uma forma de você
evitar, né, ou tentar evitar essa perda numa nova gestação ou que haja algum problema. Então, tenta explicar para ele o motivo, né, de você querer investigar, pode ser que ele entenda, né, e realmente decida então esperar, né, como eu falei, a decisão não pode ser só de uma pessoa, né, não ou do homem ou da mulher, a decisão é do casal, né, para essa nova gestação. Volto a trabalhar, deixa eu botar aqui. Volto a trabalhar amanhã após 5 meses de licença e há 2 dias não consigo dormir de ansiedade, pois quando saí do trabalho ainda estava grávida. Essa é uma questão importante. Se você tiver muitas dúvidas, no meu Instagram tem um post que eu falo um pouco sobre isso. A volta ao trabalho, ela pode ser assim, pode gerar assim ansiedade, né? Ainda esse motivo que você descreveu é um deles, né? Porque você vai voltar para aquele ambiente onde você estava grávida, vai rever aquelas pessoas que te viram grávidas. Então, além de retornar para aquele ambiente que você imaginou, né, retornar já com a sua filha, né, se programou, né, para voltar a trabalhar, deixar sua filha com alguém, né, já criou todo um esquema para poder receber a sua filha e você vai voltar ao trabalho sem estar vivendo isso. Então, essa já é uma questão. Estar no trabalho, né, no mesmo local onde você esteve grávida, também é uma outra condição. E ter que lidar com as pessoas do seu trabalho também é um fator gerador de ansiedade. Porque existe a questão da curiosidade das pessoas, o que as pessoas vão falar para você, como você vai se comportar às perguntas das pessoas, né? O que eu costumo dizer é assim, que as pessoas têm muita preocupação em retornar ao trabalho, mas normalmente esse retorno é menos pior do que a pessoa imaginou, tá? Eu entendo toda a sua ansiedade, mas vê como você vai se comportar, como vai ser o seu retorno ao trabalho, né? Não desiste, muitas mulheres pedem demissão até antes de voltar. A gente entende que trabalhar é importante, né? Então, assim, volte e veja como é que você se sente. Talvez não vai ser tão ruim quanto você imagina que vai ser, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, essa já foi, né? Como viver o luto e acabar não caindo em uma depressão. Então, isso é muito relativo. Como eu falei, não é todo mundo que passa por um luto que tem depressão, né? A depressão é uma doença mental e ela precisa ser cuidada e trabalhada. Me perguntaram aí também sobre a depressão pós-parto. Ela também acontece após a perda, mas não é por causa do luto, tá? É por causa da perda em si, do tudo que envolve do impacto que isso tem na sua vida, tá bom? Mas que a gente precisa um pouco dissociar o luto da depressão, tá? O luto é o luto, a depressão é a depressão. Acho que aqui acabou, gente. Aqui eu vou tentar ler. Eu vou tentar ler. Acho que vocês colocaram nos comentários. A gente tem 20 minutos. É muito comentário. Por isso que eu peço para colocar lá na interrogação, que fica muito mais fácil para eu achar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Perdida. A Lia está falando, um filho não substitui o outro, o filho perdido precisa ser incluso na família e com o tempo será lembrado com menos sofrimento. É isso aí, Lia. Vamos lá. Independente da impossibilidade da gestação, o medo da segunda gestação é muito alto, pensando também em não querer falhar com o segundo. Como se a morte do bebê fosse uma falha da mãe, e não é. Exatamente. Por ser uma exigência, né, cultural e social, né, da mulher, né, então assim, espera que ela seja mãe. Quando acontece a perda, seja lá pelo qual motivo aconteceu, existe muito essa sensação da incapacidade, de não corresponder a esse papel que é esperado dela, né? Então muitas vezes sentido sim como uma falha, mas na verdade não é, né? Assim, não foi você que provocou nada. Se for uma condição física, né, ou de alguma questão que aconteceu durante a gestação, acontece, né, involuntário. Isso acontece com algumas mulheres, né?
A Bruna tá dizendo que ela não se importa com o sexo do bebê. A Lia tá dizendo viver o luto é necessário, elaborar é libertador. Eu tenho medo da ansiedade. A Amélia tá falando, oi Amélia. Você que tem medo da ansiedade em uma nova gestação. A Maria tá dizendo que faz muita diferença, terapia, né? Muito importante, a mãe vive o puerpério, faz muito sentido para mim. Sim, a mãe vive um puerpério, é importantíssimo isso, a gente ter isso na mente, assim. A gente fala muito pouco sobre isso. Eu vou começar a falar mais sobre isso também, tá? Porque a gente esquece, a gente fala, quando fala do puerpério, só fala da mãe em relação ao bebê, fala de amamentação, fala de um monte de coisa e esquece, né, da mãe que perdeu seu bebê que está vivendo também um puerpério, né? A Hannah está perguntando como lidar com familiares que dificultam o processo da mãe de se sentir e de se tornar mãe. Eu não sei se está falando em relação à perda, né? É difícil, a gente fala tanto dessa dificuldade do reconhecimento da maternidade, né? Muitas pessoas acreditam que a mulher ela só se torna mãe quando o bebê nasce, quando ela tem a possibilidade de maternar, de cuidar do bebê. Não é assim que acontece, né? As mulheres, muitas delas até antes da gestação mesmo, já começam a criar essa vinculação com o bebê que vai chegar. Então, durante a gestação, essa vinculação já vai acontecendo. Então, principalmente nas perdas recentes, né, nas perdas iniciais, no primeiro trimestre, as pessoas tendem a ignorar esse sofrimento, a ignorar essa mulher como mãe, por entender que ali não houve uma história. E a gente sabe muito bem que não é isso, né? A perda... O sofrimento pela perda ele não está única e exclusivamente relacionado à perda física daquele bebê, mas também a impossibilidade, né, de concretizar o seu planejamento, né, o seu sonho. Então também está relacionado a essas outras situações, não só a perda física em si, né? Vamos lá. O que ajuda muito é ter um bom acompanhamento terapêutico, ser acompanhado por bons profissionais, isso ajuda muito. É isso aí, Amélia. Ajuda com certeza, faz muita diferença. Meninas, eu vou ter que encerrar, tá? A gente tem pouco tempo. Não vou conseguir responder tudo que tá aqui, é muita informação. Eu tô indo lá atrás para conseguir. Queria muito. Vai ficar gravado, estão perguntando, fica gravado. Todas as minhas lives elas ficam disponíveis no canal do YouTube. O canal do YouTube tá com o link na bio. Eu coloco o áudio das lives no canal do podcast que eu tenho também, porque muitas vezes pessoas não querem ver, né, assistir, mas querem ouvir, então tá lá disponível também. Eu deixo tudo disponível lá, então todas as lives que eu já fiz estão disponíveis lá no YouTube, essa também vai ficar lá. Eu nunca apago, eu deixo o tempo todo lá, você pode ver depois, né? Se você não conseguiu pegar todas as respostas, né, ver desde o começo. Então vai estar disponível lá. Eu tenho também disponível no meu link da bio uma cartilha de orientação sobre o luto e sobre a perda, tá? É só clicar lá, colocar seu e-mail que a cartilha vai ficar disponível para você. Não tem problema, pode divulgar, eu falo que ela tá lá para isso mesmo, né? O quanto vocês puderem divulgar essa cartilha melhor para que mulheres, né, possam ter orientação, né? Quando eu fiz essa cartilha, eu pensei justamente nessas mulheres que acabaram de perder um bebê e que não têm informação nenhuma, não sabem o que pensar ali, tem o mínimo de informação para você começar a elaboração, tá? Qualquer dúvida, eu respondo pelo direct, é só mandar mensagem, às vezes demora um pouco, mas eu respondo, tá? Tem meu link, no link da minha bio, tem o link para o grupo de acompanhamento que eu realizo, já tem 2 grupos de acompanhamento acontecendo, a gente tem até vaga no segundo grupo ainda, já começou, mas tem vaga. Tem um link também para psicoterapia com as informações de como funciona a psicoterapia, qual o objetivo, né, da psicoterapia orientada para o luto. Tem a cartilha, como eu falei, tem o link para o WhatsApp, né, também, se você quiser falar comigo por lá, tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida a respeito da psicoterapia, né, enfim. Então tá tudo lá disponível, tá? Queria agradecer muito a vocês ficaram aqui comigo, né, essa é quase 1 hora, a gente tá quase completando 1 hora. Tá, obrigada, boa noite. Toda quinta-feira, 9 horas da noite, eu faço essa live. Semana passada eu não pude fazer por questões
pessoais, mas hoje estou aqui cumprindo, né, a minha promessa de toda quinta-feira, 9 horas, tá bom? Obrigada, boa noite, um beijo para vocês.